controle organizacional, o objetivo geral dele é levantamento de custo do escritório. Então, o usuário vai ter que fazer lançamentos, por óbvio, informando os custos que o escritório tem, com aluguéis, com energia, com telefone, com funcionários e tudo mais. E, além disso, o sistema vai gerar apontamentos, que são contagens de número de ações que os usuários estão executando nas empresas. Tipo, imprimindo relatórios, fazendo apurações, fazendo lançamentos e também pela quantidade de horas que cada usuário trabalhou em cada empresa. Então, depois que o usuário fez todas as configurações, gerou esses apontamentos, que são essas contagens de ações, existem os relatórios onde que o sistema vai fazer uma espécie de rateio do custo geral que o escritório tem, vai avaliar a quantidade de horas que cada usuário trabalhou em cada empresa e vai fazer uma estimativa do custo das horas dos funcionários, a margem de lucro que o administrador definiu que deseja ter para aquela empresa. Então, é definida uma margem de lucro por empresa e também definido de acordo com a complexidade que aquela empresa tem na hora de executar o processo todo de contabilidade. E com isso, o sistema sugere um valor de honorários a ser cobrado para cada empresa. Então, a funcionalidade principal e geral do módulo controle organizacional seria esse. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Para que funcione a questão de controle das horas e medição das horas, o usuário precisa fazer uma configuração por usuário no módulo gerenciador de empresas. Então, aqui o usuário vai definir quais empresas vão utilizar o controle organizacional, que quer dizer o quê? Que vão ter os rateios de custos, medição de tempo, geração de relatórios e tudo mais. E também o cálculo do percentual de lucro para que os relatórios apresentem a sugestão de honorários a serem cobrados de determinada empresa. Então, aqui, basicamente, o usuário vai fazer o seguinte: ele vai criar um novo cadastro, atribuindo código da empresa da listagem geral de empresas, margem de lucro que deseja utilizar para aquela empresa e o percentual de complexidade. Então, o que devemos considerar nessa tela aqui? A margem de lucro vai ser quanto é o percentual de lucro que o escritório deseja obter em cima da contabilidade específica daquela empresa. Então, aqui, de forma geral, o usuário vai avaliar a complexidade daquela empresa, se ela tem mais movimento, menos movimento, tem mais lançamentos manuais, tem mais lançamentos importados, vem com a contabilidade em dia, envia os documentos em dia, ou envia os documentos todos atrasados, desorganizados, enfim. Quem vai avaliar isso? A administração geral, e vai atribuir uma margem de lucro que deseja obter em cima da contabilidade dessa empresa, e também um percentual de complexidade. Esse percentual de complexidade, basicamente, ele faz uma multiplicação e aumenta as margens de lucro ou reduz de acordo com a complexidade. Então, o nível 1 aqui seria o padrão. Então, complexidade normal. Se o usuário quiser definir que a complexidade é maior do que o normal, ou seja, a empresa poderia ter uma quantidade muito grande de lançamentos e teria que fazer a maioria desses lançamentos de forma manual, o que toma mais tempo e dedica o funcionário muito mais horas na contabilidade daquela empresa, ele poderia vir a aumentar a complexidade. Isso faz com que, na hora do cálculo, o valor sugerido pelo sistema para a cobrança dos honorários seja um pouco maior, por conta da complexidade. Ela adiciona um multiplicador, um índice multiplicador em cima da margem de lucro. Então, basicamente, o usuário vai aumentar ou reduzir a complexidade de acordo com o seu julgamento. Então, dando exemplo hipotético, aqui na empresa do Simples, tinha complexidade 1, normal, margem de lucro de 25%. O percentual aqui definido é sempre, deve ser considerado em percentual. Já a empresa número 6, que é lucro presumido, ela já tem uma margem um pouco maior, apresenta um pouco mais de complexidade, e foi aumentado o indexador aqui em 20%. Então, o número 1 significa 100%, complexidade neutra, normal. Se eu colocar 1,20, significa que eu acrescento 20% em complexidade. Então, vai aumentar 20% em cima dos 40 aqui.
Empresa do lucro real, então, um pouco mais de margem de lucro, porque, obviamente, apresenta mais complexidade, e também uma complexidade maior aqui. Então, esses parâmetros o usuário precisa definir para que o sistema consiga sugerir os valores sugeridos de cobrança de honorários. A mesma coisa que tem para uma outra empresa, uma empresa que não apresenta complexidade, lançamentos, maioria deles importados, documentação em dia, manda documentação antes do prazo necessário, então poderia ser até reduzida a complexidade, cobrar um pouquinho menos até desse cliente, já que ele contribui bastante para o trabalho do escritório. Então, essa definição que o usuário precisa fazer para que o sistema tenha parâmetros.